Vamos voltar, então. Deixa eu só ver aqui. Bom, pessoal, voltamos para a segunda parte, então, da nossa aula, tá? Vamos lá. Hoje, o último dia que vemos aves, tá, pessoal? E aí, na próxima aula, a gente termina amanhã, né, que seria o nosso dia de aula prática, então não teremos, tá? Porque é feriado. Na semana que vem, na segunda-feira, nós iniciamos com um conteúdo novo e a aula prática fica para quinta que vem, então, como está no nosso plano de ensino, tá? Bom, então vamos lá. Vamos aumentar aqui. Pessoal, qualquer dúvida que tiverem, né? A Maria Vitória, que sempre me acompanha nas aulas, né? Minha aluna sempre tá aqui com a gente, né? Que tem mais possibilidade de estar presente nas aulas. Felizmente hoje não está, né? Então, qualquer dúvida que tiverem, só ir mandando as dúvidas para vocês por mim, tá? Então, continuando, então, a gente agora tem que falar um pouquinho, né, de características aí internas, né, e falar um pouquinho sobre o sistema digestório, né, que é diferenciado também nesse grupo de animais. E a gente já até comentou, né, sobre os bicos, os tipos de bicos que esses animais têm, e que a gente falou também que essas formas diferenciadas, esses tipos de bicos diferenciados, estavam relacionados com o tipo de alimentação que as aves possuem, tá? Então, a gente tem, então, que eles se alimentam de insetos, vermes, moluscos, crustáceos, peixes, sapos e répteis aí, quando são, então, carnívoros, né? E a gente tem ali outras aves também sendo totalmente ali herbívoras, né? Ou comedoras de sementes, né? Então, os mais variados tipos aí, e até mesmo filtradoras, né? Que a gente também comentou sobre isso. Mamíferos podem até se alimentar de mamíferos, né? Como a gente sabe que existem as aves, os falconídeos, né? Que vão atrás de animais mamíferos aí pequenos, né? Coelhos, raposas, ou outros tipos de mamíferos que está dentro dessa dieta dessas aves, tá? Ou até mesmo podem comer outras aves. E néctar, né? Como a gente sabe que uma grande parte aí de pássaros, e principalmente os beija-flores, né? Faz a sua alimentação através de néctar. Onívoras, né? Eurífagas, que a gente já falou, que onivoria, né? São essas aves que vão, então, se alimentar de qualquer coisa. Ou seja, então, são carnívoras, ou outra hora elas comem sementes, né? Ou então se alimentam até mesmo de néctar, né? Então, isso o que acontece? É uma boa estratégia de tipo de alimentação, né? Que a gente falou que isso é até uma vantagem diante das aves que são especialistas, que é elas comerem coisas restritas, ou só come, ou só são carnívoras, ou só são nectarinas, né? Então, o que acontece, gente? Se essa onívora é capaz de comer qualquer coisa, esse daqui, se faltar o dele, então, se ele não mudar a estratégia alimentar dele, isso aqui, essa ave, ela pode, então, perecer, tá? Enquanto que ela, enquanto tem uma, ela come, na hora que não tem, ela come outra coisa. Então, isso aqui é uma adaptação, né? E a gente sempre fala, dentro principalmente da zoologia, que os mais adaptados, né? Então, os que seguem e se adaptam ao que o meio, então,
mostra para eles são os que, então, permanecem, né? Em relação ao sistema digestório, então, a gente falou, então, nos bicos especializados para cada tipo, né, de alimento, que são capazes de cortar, triturar, quebrar, né, ou serem colocados dentro de locais muito finos, de alguns que são capazes de filtrar, né? Então, uma anatomia bastante diferenciada aí dentro desses bicos, né? São comedores ativos, a todo momento eles estão ali comendo, né? A anatomia interna, então, o que a gente vai ter? Esse sistema digestório vai se iniciar ali pela boca, né? Onde nós temos o bico, então, desse animal, e é lógico, existe uma língua ali, e tem uma faringe curta, tá? Logo depois nós vamos ter esôfago muscular e elástico, longo também, e vai ter um papo. Esse papo, olha, que a gente pode ver aqui, o esôfago e logo a gente tem um papo. Se a gente fala papo, é porque já existe um local que é de armazenamento, tá, gente? Aqui não existe ainda nada ali que faça com que ocorra uma digestão, tá? Então, ele come, 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 ele está enchendo. Depois é que ele vai aproveitar esse alimento. Então, o papo é, então, um local de armazenamento, tá? Uma câmara de estocagem, então. Temos aqui também, olha, falando que nas rolinhas, né, e pombos, o papo é o local onde sintetizam o leite rico em proteínas e lipídios para os filhotes. Então, existe realmente, né? O pombo é um animal em que ele não vai catar lá um pedacinho de minhoquinha e vai estraçalhar e dar para o filhotinho. Ele é diferente. Então, nesse papo, nesse momento em que essa fêmea está cuidando do filhote, existem secreções aqui, é lógico que do próprio metabolismo e também do que a mãe se alimenta, e que gera, então, um muco, né, uma substância leitosa, né, por isso que é chamado de leite de pombo, tá? E é com isso, então, que ela alimenta o seu filhote. Logo depois, olha, a gente vê que existe um proventrículo e esse proventrículo, ele é químico. Se é químico, então eu tenho, então, enzimas sendo deixadas ali, ó, suco gástrico, sobre esse alimento que vai saindo ali do armazenamento do papo e trazendo para o proventrículo. Traz, vai tratando ali com esse suco gástrico, né? Por quê? Logo depois, ó, a gente tem o quê? O ventrículo, que é mecânico. Ele é o quê? Então, ele tem, logo aqui após o proventrículo, nós temos a moela, que é isso aqui. Não sei se vocês já tiveram possibilidades de ver uma moela inteira de galinha ou a mãe cortando. É que hoje em dia todo mundo já vê esses tipos de órgãos comprados, então, no supermercado, e eles já estão limpos, já estão abertos, tá? Mas ele é fechadinho assim, olha, tá? E quando a gente corta, gente, ele tem tanto alimento ali dentro, você vai achar grãozinho de milho, grãozinhos de sementes, mas se acha muita pedrinha, tá? Pedrinha ali bem minúsculas juntas com o alimento. Essa moela aqui, que é logo depois do proventrículo, ela é um órgão muito muscular, tá? E essas pedras, elas são, então, engolidas junto com o alimento já de propósito, tá, gente? Porque essas pedras e esse órgão muscular, né, tendo as contrações, então, desse alimento, vai ajudar a fazer com que tudo fique mais quebrado, tá? Porque é necessário, então, que com aquela química que recebeu
no proventrículo essas pedras e mais a contração muscular da moela, esse material, então, alimentar fique muito mais particulado, então, para que depois, então, vá para o intestino e que ele seja totalmente ali digerido e seja absorvido, então, tá? Bom, existem secos também, olha, né? Quando a gente fala de aves que são herbívoras, que vão comer plantas, tá? Então, os secos aí estão próximos aí do intestino, para aumentar também locais onde pode ajudar a fazer essa digestão, tá, gente? Porque a gente sabe que quando, ou seja um animal, ou seja uma ave que é herbívora, o alimento, o vegetal, ele é muito mais difícil de ser quebrado, né? Então, a gente sabe que ele vai demorar, né, para ser quebrado e extraído, então, o nutriente que ele contém. Isso justamente por causa da parede celular que os vegetais apresentam, né? Então, por isso que nós comemos, a gente tem que comer muito vegetal, porque nem tudo a gente aproveita. É muito, a gente tem que mastigar muito bem para quebrar realmente toda a parede da membrana, para que a gente possa absorver um pouco de proteínas e vitaminas que os vegetais aí pode promover para a gente. E da mesma forma, as aves também vão ter essas câmaras aí de fermentação para aproveitar tudo que esses vegetais possam dar para eles, tá? E acabando, é lógico, no reto aqui do intestino, no final, onde aqui tudo é digestão e absorção, e acaba no reto e a cloaca, tá? Cloaca, olha, com bursa de Fabrícios, que sintetiza linfócitos B em aves jovens para a resposta imune. Então, nesse local aqui é que existe, então, a bursa, né? E que é extremamente importante nesse momento da ave mais jovem para a produção desse sistema imune aí que vai proteger essa ave aí contra doenças aí que eles possam ter, tá? Quando a gente fala em cloaca também, gente, há de se lembrar que ligado a essa cloaca aqui, não somente será o local, então, de excreta alimentar aqui do sistema digestório, como também nós vamos ter o aparelho reprodutor depois, também finalizado e ligado aqui, acoplado também à cloaca, tá? Cloacas são animais que possuem cloaca, então a gente já sabe que é um local em comum, tanto para a saída discreta alimentar, como também local ali de reprodução, tá? E falando um pouquinho de sistema circulatório, que a gente já falou um pouco, né? E a gente falou a respeito do coração com 4 câmaras, né? Que esse sangue é totalmente separado, nós não temos mistura de sangue arterial com sangue venoso, né? Existe a circulação sistêmica e a circulação pulmonar também. Então, a gente já falou, só para deixar aqui de novo exposto, né? Veias jugulares, né? Já que é para falar de circulação, importante falar, porque uma vez que a gente sabe que aves movem muito o pescoço, e a gente já mostrou também todo o esqueleto, né? E principalmente de todas essas vértebras que formam o pescoço das aves, né? E que elas são muito móveis, tá? Então, tal qual nós, né, tomamos a exemplo nós, que temos as jugulares, que são veias principais, né, que vão levar, então, esse sangue para a cabeça, olha lá, são conectadas entre si. As nossas são separadas, nós temos aqui de um lado e do outro lado. Por isso que, às vezes, a gente não pode pressionar demais essa veia, né, existem
alguns golpes que dão aí, que pressionam, e aí o que vai acontecer? Você até desmaia, porque falta o quê? Circulação para a cabeça. Faltou sangue na cabeça, você, lógico, apaga na hora. As aves não têm esse problema, por isso que elas podem girar em torno de 270 graus, esse giro da cabeça, então, tá, gente? Tanto de um lado quanto para o outro. Então, não interfere nessa circulação da cabeça. E outra que a gente falou também, que é as vértebras são como se fosse, então, essas cela, uma colocada sobre a outra e elas têm também bastante rotação entre uma e outra, tá? Batimentos cardíacos, né? Então, bastante rápidos, principalmente, olha, quando a gente fala de alguns tipos de aves, né? Algumas um batimento muito maior do que as outras, né? Mas esse batimento cardíaco é rápido, porque a gente falou que são animais que têm uma alta demanda metabólica, né? Então, o sistema circulatório tem que acompanhar, então, exige também muito desse sistema circulatório, desse sangue circulando, né? Se purificando para dar conta, então, dessa demanda toda que é gasta principalmente com a homeotermia e também com o voo, né? Que demanda muita energia também, tá? Batimentos cardíacos muito rápidos e com relação inversa com o peso, ó. Quanto menor o peso, quanto menor o peso, maior a quantidade de batimentos cardíacos. Peru 93, galinha menor tem 250, pássaro, né? Menores aí que galinhas, 500 batimentos por minuto, e beija-flor aí excede tudo isso, que assim, bastante grande o sistema circulatório, então, em relação a batimentos cardíacos. O sistema respiratório, né? Então, também, olha, satisfaz as demandas metabólicas do voo, né? Então, ele exige uma alta concentração de oxigênio, então, entrando, porque também o sistema circulatório exige, então, essa purificação do sangue, né? Porque ele vai trabalhar muito mais rápido, então, esse oxigênio tem que entrar, então, e dar conta de todo esse recado, né? Então, nós temos para esse sistema respiratório, essa anatomia interna constituída do bico, a traqueia com siringe, e depois nós temos os pulmões. Nos pulmões também, olha, vão se ramificar em brônquios, parabrônquios, né? Que são tubulares e onde o ar vai fluir ali continuamente, então, tá? Órgão, esse pulmão é extremamente irrigado, gente, tá? Porque também, que vai acontecer? É aqui que vai acontecer as trocas gasosas, tá? Então, todo aquele sistema circulatório vai ali passar pelo pulmão para fazer troca gasosa com esse ar que está entrando. É ali que vai purificar o sangue e vai deixar, então, todo o gás carbônico que é produzido do metabolismo celular. Então, é ali que vai fazer toda essa troca, então, tá? Só que além de pulmões, né, que tem pulmões ali, essas aves, nós vamos ter presença de sacos aéreos também, tá, gente? Esses sacos aéreos tem em torno de 9 sacos aéreos aí, essas aves, tá? Alguns autores aí que são especialistas em aves, alguns colocam 9, outros colocam cerca de 8, mas é porque tem um específico lá que alguns autores dividem esse saco aéreo em 2
e outros consideram ele como um único saco aéreo, tá? Bom, e eles sempre estão, olha lá, interconectados aos pares no tórax, aqui embaixo, no abdômen, né? Na parte posterior, né? Que é mais a parte do abdômen, e até mesmo ali em meio a ossos também, tá? Então, aqui a gente já falou, ó, que eles estão ali como se fossem divertículos em meio a ossos. Então, é como se fossem o quê? Que nem aquelas bexiguinhas finas que a gente enche, gente. Então, elas são muito finas, esses saquinhos, e eles penetram por entre alguns ossos chatos ali. Se a gente abrisse uma galinha, né, a gente pode ver, quando a gente assa, sei lá, um frango, é capaz da gente ver alguns órgãos que parece ter uma cor escura entre os ossos. Aquilo lá são esses sacos aéreos, né? Que é lógico, quando mata a ave, esse saco aéreo, então, ele murcha. Então, ele fica parecendo um tecido mais escuro e preso ali naqueles ossos, tá? Esses sacos aéreos, gente, aqui a gente está falando que eles não são relacionados à respiração. Sacos aéreos, eles são utilizados muito mais como posteriores, principalmente aqui, mais como uma reserva de ar fresco, tá? Os outros, muito mais utilizados como deixar o corpo dessa ave mais leve, tá? Uma vez que esses sacos, principalmente os anteriores, são preenchidos após a inspiração. E como depois que se inspira e vai expirar, esse ar está quente e ele enche esses sacos aéreos anteriores. Isso faz com que a gente sabe que ar quente sempre sobe e ajuda, diminui então a densidade do corpo dessa ave, e que é o que ajuda a manter então essa ave mais leve. Também esses sacos aéreos são utilizados para resfriar também o corpo da ave quando necessário. Bom, nós temos dentro do aparelho respiratório, tal qual em qualquer outro animal, né, que respire por pulmão, uma entrada de ar, que é a inspiração, e depois nós temos, então, a expiração, que é esse ar sair, então, tá? Bom, então, eu acho que eu vou mostrar até lá na frente, que eu acho que é muito mais fácil, tá, gente? Aqui, olha, depois vocês vejam, porque além da gravação, a gente também envia o arquivo, e aqui vocês vão ter, então, como que normalmente estão divididos esses grupos aí de sacos aéreos, então, tá? Então, tem aqui, ó, a função reservatório, dissipar calor, flutuação, né, que a gente falou, diminuição do peso específico do voo, então tudo isso a gente abordou na fala anterior. Aqui um pouquinho complicado, às vezes, de entender e olhar, nossa, mas o que é isso? É uma ferramenta, é uma máquina, né? Mas é uma maneira mais simples que tentaram deixar, então, toda essa dinâmica, esse equipamento respiratório das aves, que é muito diferenciado, né? Nós, quando respiramos, então, enche os nossos pulmões, né? Faz a troca gasosa lá com todas as nossas veinhas nos bronquíolos, e depois é só expirar. Aves é um pouquinho complicado, tá? Então, olha lá. Então, a gente tem aqui alguns ciclos respiratórios acontecendo e tal, distribuídos em 2 tipos de ciclo inspiratório e 2 tipos de ciclo expiratório.
Mas olha aqui, gente, o que tem que lembrar é o seguinte, o ar entrará através da traqueia, né? E se direciona primeiramente lá para os sacos aéreos posteriores, tá? Pronto, entrou aqui, logo que preenche esses sacos posteriores, também esse ar também já vai então inundando o pulmão, tá? Inunda esse pulmão e vai, é lógico, preencher também esses bronquíolos que está representado aqui dessa forma, tá? Bom, então, nesse primeiro ciclo, entrou pela traqueia, vai para os sacos aéreos posteriores. E o segundo ciclo nada mais é que o quê? Dos posteriores aqui, ó, vai para os pulmões, que aqui está ligado com respiração. Então, é aqui que nesses bronquíolos todos aqui vai ter troca gasosa, então, para sair gás carbônico e entrar oxigênio, então, puro nessa circulação sanguínea. Daqui, desse pulmão, o que, que vai acontecer? Ah, já está quase tudo aqui, né? Esse ar tá quase não dando mais para nada. Mas ele tem que passar para os sacos aéreos ali, anteriores, os craniais, tá? Os anteriores, então. Então, entra aqui, sofreu hematose, né? Porque sofreu toda essa troca de gases aqui, e agora está na hora de expirar, tirar esse ar, então, de dentro do corpo. Qual que é o primeiro ciclo expiratório? Desse ar que está no pulmão, ele vai, então, lá para os sacos aéreos anteriores. Entrando nesses sacos aéreos anteriores, ele tem que sair ainda, mas sempre fica um pouquinho, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar que é dinâmico, tá? Não é parado como a gente está explicando, mas enquanto isso aqui está ocorrendo, né? Está saindo, outro ar entra novamente. Então, a partir dos sacos aéreos aqui, esse ar volta de novo aqui um pouquinho para o pulmão e do pulmão vai sair para a traqueia novamente, tá? Que é aqui, ó, desculpa, tá? Então, de novo daqui, volta para um pedacinho ali desse pulmão e sai para fora novamente. Então, só pensar, entrou, vai encher aqui os sacos aéreos posteriores e pulmão, troca, então, o que que acontece? Daqui vai ter que ir para os sacos aéreos anteriores. Isso aqui é um saco aéreo, gente, tá? Isso aqui que parece uma algazinha aqui, e isso aqui também é um saco aéreo, para você ver como que ele está inserido ali entre a coluna vertebral desse animal, tá? Então, encheu aqui, vai voltar pelo brônquio e vai sair, então, através da traqueia, tá? Aqui só mais um esqueminha também falando, tá? E mostrando, olha, todos esses sacos aéreos anteriores são pareados, né? Posteriores, abdominais, né? Tem, cada um tem o seu grupo, o seu nome aqui é, 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 já estabelecido, tá? Então, aqui só falando mesmo, ó, que o fluxo de ar é contínuo, então, né? Nos parabrônquios, os pulmões recebem ar durante a inspiração e a expiração. Então, o tempo todo está entrando esse ar, né? Uma coisa dinâmica, então, tá? Esses sacos aéreos, principalmente se essa ave está voando, eles têm que ser mantidos também cheios, né? Principalmente esses anteriores, né, que estão ali à frente, que recebe o ar que já passou pelo pulmão, que estão com o ar quente, tá? E ar quente facilita, então, deixar essa ave mais leve, então, tá? É um sistema respiratório muito mais eficiente do que qualquer outro animal vertebrado. Eles têm essa capacidade também, olha, de captar oxigênio em locais de hipóxia, isso é, de baixíssima concentração de oxigênio, tá?
principalmente locais onde nós já estamos quase nos sufocando, eles conseguem respirar normalmente. Por isso que é muito utilizado também, gente, passarinhos eram utilizados, né? Passarinhos dentro de minas, né? Minas de carvão, não só para gás, mas também para auxiliar nesse tipo de falta de oxigênio, né? Deixa lá o passarinho, se ele não morrer lá é porque ainda tem oxigênio. Sacos aéreos auxiliam a resfriação durante os exercícios mais vigorosos, né? Sacos aéreos auxiliam a flutuabilidade pelo ar aquecido, que a gente comentou. Aqui mostrando a seringe, né, que está ali na traqueia, é o aparelho fonador, então, produtor de som dos pássaros, né? Uma vez que nós temos muitos pássaros que possuem, então, essa habilidade, então, de emitir sons, né? E que ele está localizado aí nessa parte inferior da traqueia, né? Mais aqui embaixo, próximo aos brônquios, então, tá? Então, formada aí por uma série de membranas, que elas são vibratórias, então, tá? Então, esse canto, né? Esses sons emitidos por esses pássaros, então, por essas aves, elas vêm com o intuito de quê? Atrair um parceiro, né? Para a defesa do seu território, para ele avisar que ele está ali, que não venha nenhum estranho, né, que seja da mesma espécie, mas não venha que não estranho, que esse território já é meu, né? Então, são comportamentos que são, então, agregados a essa habilidade do som, né, de emitir o som. Sistema excretor. Então, quando a gente disse que esses animais, né, não possuem bexiga urinária, né? Então, porque uma vez que é requerido esse animal ter um peso baixo, né, para que ele possa voar, ele tem que ser leve, e se ele possuísse, por exemplo, uma bexiga, ele ficaria, então, teria um local de armazenamento de água para ser eliminada. Ele, então, teria uma estrutura que daria mais peso a ele. Então, as aves não possuem bexiga urinária, né? Então, as excretas, então, são eliminadas através da cloaca, tá? Então, sistema digestório, sistema excretor e o sistema reprodutor são todos eliminados, então, através da cloaca. Existe uma economia bastante grande de água desses animais, que eles então excretam ácido úrico, tá? 1 grama de ácido úrico que eles têm que eliminar só exige 3 ml de água, então é um produto nitrogenado aí bastante econômico para a água, tá? Então não precisa de muito para ser diluído. E esse animal, como não tem bexiga, a todo instante, então, ele elimina isso fora do corpo, deixando com que ele fique sempre leve também, tá? Rins menos eficientes, né, para remover solutos, como o sódio, né, e o cloro. O sangue é concentrado nas aves marinhas e todo esse excesso de sal, então, é retirado através de uma glândula chamada glândula de sal. Ela está presente ali, olha, próxima dos olhos, tá, gente? Então, mostrando aqui onde que ela está, ali aderida, ali na base, na base mais superior ali do bico e entre os olhos, tá? E que elas, então, são cheias de canalículos ali, onde elas podem, então, o sangue, olha lá como ele vem com o canal grande e se ramifica essas veinhas e é ali, então, que é feita toda essa filtragem para que possa sair. Então, esse animal normalmente expele depois, através dessas estruturas aqui, como se fosse pedrinhas mesmo de sal.
tá? Sai até mais úmida, mas depois ela seca e fica como se fosse cristalizada. Mesma coisa acontecia lá com alguns tipos de répteis, né? Alguns lagartos, que eles, só que eles excretam pelo nariz, né? Então, eles espirram, né? Assim, longe, parece um líquido, mas são todos cristais realmente de sal, tá? Sistema nervoso, olha, bem complexo também, ó, com muitos nervos cranianos, aí são divididos aí entre os nervos espinhais, tá? Para medula, então, bastante desenvolvido para essas habilidades também que esse animal tem. Ótima visão, né? Então, tudo isso é bastante eficiente nesses animais. Cerebelo é a área mais relacionada ao equilíbrio, uma vez que é necessário esse controle de equilíbrio para o voo, tá? O olfato, gustação são poucos desenvolvidos, então, nesses animais, né? Exceto nas aves não voadoras, como pato, abutre, então, podem ter, sim, um certo paladar. A audição também é ótima e visão excelente, e ainda em cores, tá, gente? Existe uma membrana nictante que ela o quê? Ela desce, então, né? Lubrifica esses olhos, tá, gente? Então, e é requerido uma boa visão, uma vez que tem animais, né, que são arborícolas ou vivem em montanhas, longe de ver, então ele precisa enxergar bem as suas presas longe para ele armar, então, as suas estratégias, então, de aquisição de alimento, ou visualizar parceiro, ou visualizar até mesmo um predador. Reprodução e comportamento social. Ai, vamos ver se dá para terminar, gente. Então, existe uma agregação na estação reprodutiva, né? Eles se alimentam e educam os filhotes nesse momento, na migração e na alimentação. Então, se reúnem, tá, gente, para essas atividades, então, que eles possuem, e essas vantagens é o quê? Né? Se reunir traz o quê? Proteção mútua quanto a inimigos. Se eu tenho uma meia dúzia de aves ali, então fica mais fácil, né? Essa presa escolher, então, essas aves aí para se alimentar. Quando eu tenho um bando muito grande, no máximo esse predador pega um ou outro das bordas, mas a grande maioria vai o quê? Vai evadir desse local. Então, isso traz, então, uma proteção para grande parte do grupo, tá? Maior facilidade de encontrar parceiros, uma vez numa grande reunião, né? Isso facilita também. Menor oportunidade de desviar-se da migração, tá? Então, se o bando é muito pequeno, a margem pode ser maior para erro, né? E de se separar, enquanto é grande, é mais fácil, então, que eles é, é, acabem ficando próximos. Proteção a temperaturas noturnas, né, baixas durante a migração. Então, esse ficar aglomerado também ajuda a manter, né, principalmente em baixas temperaturas, quando a gente pensa realmente em baixas temperaturas. Reprodução e comportamento social, a gente sabe que a maioria dos pássaros não apresentam um falo, isso é um órgão que é que possa penetrar no aparelho reprodutivo feminino, né? Então, não existe esse falo, principalmente nas aves, o que a gente vai ver com a maioria, é lógico que alguns até têm, mas a maioria não. O máximo que vai ser possibilitado é o encontro de cloaca com cloaca, tá? Para então ocorrer a fertilização. Geralmente possui ovário ou viduto direito atrofiados, sendo que essas estruturas
aumentam de tamanho apenas durante a época da reprodução. Isso também, olha, sempre adaptado ao voo, gente, ao estilo de vida que esses animais têm. Se eu estou com isso sempre do tamanho normal, eu sempre vou ter aquele peso. Mas se eu tenho o meu aparelho reprodutor reduzido em momentos que não é o momento de reprodução, eu sou mais leve. E ele, então, é isso que ele adquire, então, um tamanho maior em momentos somente de reprodução, tá? A fecundação ocorre interna de cloaca com cloaca, então. Em relação a isso aqui, eu vou mostrar aqui, que acho que é mais fácil, né? Então, depois podem olhar os dois esquemas, tá, pessoal? Eu sempre coloco ali uma redundância de esquemas para que vocês vejam qual que fica mais fácil. Aqui nós temos, então, o feminino, né? Onde a gente tem lá os ovários, então, com esses folículos ali sendo produzidos, tá? E aqui nós temos um oócito ali já maduro, pronto, então, para sair ali do ovário, para cair, então, no infundíbulo, tá? Infundíbulo é um canal mais estreito que recolhe como se fosse as trompas, tá, gente? Recolhe, então, esse oócito, tá? Que vai vir caminhando para cá, tá? Caminha, ao chegar aqui, nessa região que é o magno, é aqui que ele começa a ganhar outros constituintes do ovo, né? Que é o ovo, vamos pensar no ovo da galinha, que é o ovo que a gente conhece. Então, chegando para cá, olha, mais abaixo aqui do infundíbulo, ele ganha nessa região do magno a albumina. Desce um pouquinho mais aqui, tem no istmo aqui, ó. Aqui no istmo é o quê? Queratina. Então, algumas composições aí, outros ingredientes para que a casca se comece a se formar. Então, a gente já vai vendo esse óssito aí aumentar, tá? Quando chega no útero, gente, é aqui propriamente dito que a casca finaliza, então, toda essa constituição da casca, tá? É aqui que vai, então, integralizar tudo aquilo que está dentro do ovo e protegido pela casca. É por isso que eu sempre falo para vocês, depois a gente tem aqui, ó, uma curta vagina e a cloaca, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês que nós comemos ovócito e não comemos ovo, tá? O ovo é depois que ele foi fertilizado. E para ele fertilizar, gente, é preciso que esse macho, então, deposite, né? Encoste a cloaca na cloaca da fêmea, deixe o seu sêmen aqui, os seus espermatozoides na cloaca da fêmea, esses espermatozoides sobem e encontrem esse oócito antes que essa casca se faça totalmente. Porque depois que essa casca estiver pronta, aí não adianta, gente, não vai atravessar uma casca que é, né, de carbonato de cálcio, não adianta, não adianta que não atravessa mais. Ele tem que encontrar enquanto esse ócito não possui a casca, tá? Aqui mostrando o masculino, tá, pessoal? Depois qualquer coisa a gente repassa, mas mostrando também os mesmos órgãos, os testículos, onde esses espermatozoides serão feitos, o epidídimo, onde eles serão, então, maturados, né? Vão ficar mais prontos e maduros, e depois os canais eferentes que vão derrubar esses espermatozoides aqui na cloaca, tá? Esse momento a cloaca tem que estar, então, acoplada ali, né, em justa posição com a cloaca feminina, né, durante essa cópula, para que esse material, então, dos espermatozoides entre, então, para dentro da cloaca da fêmea. Aqui mostrando depois, olha, gente, toda a informação, então, cada uma daquelas partes, então, tá?
do órgão reprodutor feminino, da ave, tá? O que é o istmo, o útero, a glândula da casca, tudo aqui esse material mais pormenorizado e uma pesquisa aqui para vocês, tá? Em relação ao acasalamento, então, olha, nossa, a gente já está acabando. Acho que não vai dar para terminar. Deixa eu só ver. 1, 2, 3. Falta bem pouquinho, pessoal. Mas eu vou acabar fazendo na outra aula, porque daí, senão vai ficar muita coisa para hoje também. Aí eu termino na próxima aula. Mas faltaram 4 ali, mas é bom que a gente deixe para outra aula, então, tá? Bom, pessoal, agradeço, tá? Quem tiver alguma dúvida, por favor, é o mesmo processo de sempre. Anotem, assistam a aula, vai estar no Moodle daqui a pouquinho. Também esse arquivo nosso também vai junto, como sempre. Anotem suas dúvidas e quem puder, né? Eu sei que essa turma não assiste, é mais a Maria Vitória, que está sempre com a gente, porque os outros têm aí algumas impossibilidades, mas a gente atende pelo WhatsApp e vocês, né, podem mandar as dúvidas de vocês por lá, tá? Então, agradeço muito, espero que amanhã vocês tenham um bom descanso, né, um bom feriado e que voltem firme aí para os outros dias de aula, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais.